um vídeo. Um excelente horário. Principalmente um vídeo que fale a respeito da palavra de Deus. Principalmente um vídeo que procure ensinar a verdade. Porque o evangelho de internet está impregnando a cabeça de muita gente. E geralmente o povo tem servido de massa de manobra. Antes era só a massa comum, né? O povão. Agora eu tenho visto que o povo que se chama pelo meu nome, os entendedores entenderão, eles têm sido praticamente a principal massa de manobra dessa terra. E eu vou explicar por quê nesse texto. Bom, eu já tenho falado já há algum tempo a respeito de Israel, né? Muitos contradizem isso, né? Apologetas, exegetas, homineletas, todas essas siglas aí, né? O pessoal defende Israel com unhas e dentes. E eu não estou dizendo aqui que não é para você gostar de Israel. A gente precisa ter discernimento das coisas. Mas, em contrapartida, nós vemos as igrejas brasileiras se tornaram verdadeiros centros de manipulação judaizante. O que é isso? Eles usam os símbolos judeus, usam a estrela que eles nem sabem que não é nada a ver, não tem nada a ver com a estrela de Deus, a estrela do Deus Renfã, tá? E as pessoas não têm conhecimento dessas coisas. Então, usam o menorá, tem brasileiro usando quipá. E outra coisa que eu queria explicar para rimar e pá é que é o seguinte: existe uma diferença entre ser judeu e ser israelita. Para você que não sabe essa diferença, você pensa, né, na sua inocência gospel, que ser judeu e ser de Israel é a mesma coisa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa ter conhecimento das coisas. Por isso que o povo é levado cativo, sempre. O povo não tem conhecimento. O povo não conhece a Deus. Não conhece a sua palavra. E aí o povo fica criando, inventando e aceitando um monte de coisas que não tem nada a ver com Deus, nem com a sua real palavra. A verdade é essa. Então, nessa pequena introdução, o que eu quis dizer? Deixa eu explicar para você, porque já está até bem explicado, né? Na verdade, eu já tenho falado isso há algum tempo. O povo de Israel, ou Israel, não é o povo de Deus. Ah, mas você está cometendo uma blasfêmia, né? Vai fazer igual os sacerdotes antigos que quando Jesus ou algum homem de Deus verdadeiro falava alguma coisa, eles rasgavam as suas vestes de sacerdote e faziam um showzinho particular,
dizendo que era blasfêmia e que estavam pecando contra Deus. E na verdade os pecadores contra Deus eram eles, porque eles conheciam toda a lei, mas eram hipócritas, tá? Hipócritas, fariseus, judeus, hipócritas, mestres e doutores da lei, tá? Da lei mosaica, mas não de Deus, não que servissem a Deus realmente. Eles eram mestres da lei, muitos deles porque eles eram obrigados a copiar e recopiar a lei, mas também porque eles eram julgadores, o que a população tinha como os julgadores da época, né? Eram verdadeiros juízes locais. Então, as pessoas tinham eles como os que sabiam praticamente tudo a respeito de Deus. Por quê? Porque eles dominavam a lei, tá? Por isso que hoje também eu faço um paralelo e você não pode sair por aí acreditando em todo mundo que diz assim, ó, eu sou mestre em grego e em hebraico. Cuidado com isso. Opa, ponto de atenção, cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Existe muita gente. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que estuda, presta atenção. Presta atenção que eu vou fazer um caminho bem didático para você entender o que eu estou falando. E eu não estou te chamando de burro ou de burro, mas eu quero que você entenda e você conceba na sua mente o conceito e o entendimento do que eu estou falando. Tem gente que faz lá, né, o seu ginásio, o seu primeiro grau, faz o seu segundo grau, né? Alguns fazem até um segundo grau técnico, vamos dizer assim. Aí alguns fazem uma prova, passam numa faculdade, ou seja, já passou todo aquele tempo em que ele gastou estudando na escola, que nós estudávamos antigamente, né? E aí depois ele fez o segundo grau, aí entrou numa faculdade, ficou 5, 6, e dependendo se fizer uma pós-graduação, aí ele vai faz uma quantidade de anos ali, se forma, vira um pós-graduado, preste atenção no que eu estou te ensinando, tá? Para ele virar advogado de bandido, para ele defender tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é errado numa sociedade, tudo aquilo que é anti-Deus com princípios éticos e morais e de bons costumes. Entendeu? Então assim, puxa vida, mas é possível alguém fazer isso? É, assim como tem muita gente que faz isso, mas muita gente mesmo, muita gente mesmo. Por exemplo, imagina alguém faz uma história toda dessa daí de estudos, aí depois estuda química durante anos, aí depois ele vai e ajuda a sintetizar um vírus que pode dizimar populações inteiras, Mas puxa vida, tem alguém que tem várias pessoas que têm um coração ruim assim. E por que eu usei essa analogia? Exatamente para exemplificar a questão de conhecimento. Não quer dizer que porque eu tenha muito conhecimento, eu seja uma pessoa de Deus, eu seja um religioso de Deus, ou eu detenha, presta atenção, ou eu detenha comigo a religião preferida de Deus. Você precisa entender
como funcionam as coisas. Deus não tem a sua religião preferida. A religião preferida de Deus é que faça a vontade dele. E ponto final. Ponto final. Hoje nós temos igrejas que têm na sua placa escrito presença de Deus genuína. Ou seja, as outras então não tem? É só aquela. Ou então, verdade verdadeira, vamos dizer assim. Quer dizer que a verdade é só ali e nas outras é tudo mentira, então? Então, o próprio segmento do cristianismo se contradiz. E feio, e feio. Então, nessa introdução, eu usei isso como base para você entender, né, o que vem a seguir, o que eu vou falar a seguir, dizendo o porquê Israel não é o povo de Deus. Israel já foi o povo de Deus. Já foi. Israel já foi o povo escolhido de Deus. Já foi. Não é mais. Israel já foi o povo preferido de Deus. Não é mais. Então tome muito cuidado quando você, na sua inocência evangélica, ficar defendendo Israel, dizendo que Israel é o povo de Deus. Ah, mas o Trump foi lá e defendeu Israel. Deixa o Trump fazer o que ele quiser. O Trump não é Deus. O Trump defendeu Israel. Deus usou o Trump para poder defender o povo dele. Irmãos, abram os seus olhos. Cuidado com a falta de conhecimento real das coisas de Deus e de como elas funcionam. Vamos começar a ler o texto, né? Se bem que pelo tempo que eu estou falando, quem é inteligente já deu uma lida e já entendeu, porque o texto está aqui. Vamos ler um pouquinho? Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo porque a própria palavra diz, né, que a gente não pode nada contra a verdade, senão pela própria verdade. E o que você vai refutar se é verdade? Como você vai contradizer? O que você pode dizer contra a verdade se você sabe que é verdade? Nothing. Nothing. Nada. Vamos ler um pouquinho? Eu gosto muito desse tipo de vídeo porque o texto fica aqui, ó, na nossa cara. Não tem o que você argumentar ou contra-argumentar. Ah, mas Israel é o povo de Deus, sim, né? Eles são povo escolhido de Deus, né? Raça eleita, geração santa. Cuidado com o que você afirma sem conhecimento. Você pode estar ajudando a pessoas a serem condenadas. Escuta o que eu estou falando, olha a gravidade do que eu estou falando. Você pode estar ajudando pessoas a serem condenadas ao inferno. Isso mesmo que eu estou dizendo. Preste atenção. Então cuidado com essas igrejas que tem o nome, a igreja Shekinah, igreja Shekinah de Deus. Porque aqui a glória de Deus é real. Porque aqui, aí você olha lá, tem um monte de símbolo judaico, que eles não sabem nem o que significa. Poxa vida, isso aí é lamentável. Vamos ler um pouco. Romanos 10, tá? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação.
Lembra que tem um outro texto também que diz assim, ó, orai por Israel, e o povo interpreta isso de uma maneira tão aquém daquilo que deveria ser. Você está vendo aqui? Alguém está dizendo, tá? Que o desejo do coração dele é para, ó, lê o finalzinho ali, ó, do versículo 1, para sua salvação. Então, quando a gente ora para que alguém seja salvo ou salva, né? Essa pessoa é salva? Ela tem a salvação? Ou você está orando para que ela seja uma pessoa salva? Você já sabe a resposta, não é? Então, segundo a palavra de Deus que nós estamos lendo agora aqui, ao vivo, Israel é salvo? Segundo essa palavra que está escrita aqui, que você está lendo? Não, não é. Não é. Você está entendendo agora o problema que o mundo ocidental arrumou, se judaizando? Você entendeu aonde foi que enfiaram, aonde foi que colocaram a mente da igreja? Você entenda como Satanás é ardiloso e sábio, tá bom? Eu tô te explicando uma coisa que ninguém prega e não ensina. Não pode ensinar esse tipo de coisa nos púlpitos das igrejas. Não pode. Você está vendo aqui um texto, e esse texto está te dizendo: ora, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração, preste atenção, é alguém que não só deseja de coração, mas que também ora para que, se você olhar ali no finalzinho do versículo, aqui ó, a Deus por Israel, é para a sua salvação. Eu poderia parar o vídeo agora, desligar e falar Deus abençoe a todos. E ponto final. Ah, mas então por que as igrejas usam esses símbolos? Por que o pessoal gosta de se parecer judeu? Por que muitos falsos profetas brasileiros, inclusive, gostam até de usar o kippá, gostam de usar as franjas, gostam de usar pano de saco? Irmãos, Satanás é inteligente. Ele é inteligente. Preste atenção. Se você tem algo que é a palavra de Deus e você tem algo que parece, mas muito com a palavra de Deus, a ponto de fazer todo mundo se confundir se aquilo ali é de Deus ou não e seguir aquilo ali, e você tem a capacidade de fazer todo mundo acreditar que aquilo é a palavra de Deus e aquilo são as ordens de Deus, você vai fazer para desviar e condenar centenas e milhares e milhões de pessoas. Simples assim. Então o que você faz? Você faz um jogo de imitação. Você faz um jogo de imitação. Você começa a imitar a Deus de uma forma que o povo inteiro, você entende agora? O sentido, e todo mundo pensa que Deus está elogiando, passando a mão, fazendo carinho. Não, você entende agora aquela palavra que diz assim: esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome. Você entendeu agora? É isso que quer dizer. Porque um povo que se chama pelo nome, e se é o povo dele de verdade, não tem que se arrepender de mau caminho nenhum. Não tem que se arrepender de mau caminho, não é? Mas, no entanto, no texto lá está dizendo
que tem que se arrepender, né, dos seus maus caminhos. Tem que buscar a minha face. Tem que orar. Tem que implorar. Então eu ouvirei. Aí sim, aí eu sararei. Mas, caso contrário, não é um povo convertido a Jesus Cristo, irmãos, a Jesus Cristo. E por que Israel não tem a salvação? Deus vai dar uma oportunidade para eles? Sim. E essa oportunidade para eles está sendo dada agora também. Tá? Mas por que lá não tem salvação? Porque eles não acreditam em Jesus. Simples assim. Ah, mas é o povo de... Não. Você sabe quem é o povo de Deus verdadeiro? É a igreja. Então por isso, Satanás trabalha tanto, mas tanto, mas tanto, dia e noite sem parar, e ele não dorme, para fazer toda a igreja se confundir e não saber nem mesmo quem ela é de verdade. Para não saber o que é a igreja. Você entendeu agora? Ele trabalha sempre para que a igreja não saiba nem se identificar como igreja, porque ele sabe que o povo de Deus é a igreja e não Israel, e não os judeus. Você entende isso? No primeiro versículo eu já poderia parar o vídeo. Alguém está dizendo que Israel precisa ser salvo. Por que Israel precisa ser salvo? Por que os judeus precisam ser salvos? Porque eles não se entregaram a Jesus Cristo, eles não reconhecem Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Procura na internet aí vídeo de pessoas que estão falando de Jesus, Yeshua, né? Lá no Muro das Lamentações, ou em Israel, ou qualquer lugar de Israel que você queira procurar, e você vai ver os judeus cospem. Eu não estou exagerando, os judeus cospem nas pessoas. Eles cospem nas pessoas que falam de Jesus. A mesma atitude dos sacerdotes do passado que rasgavam as suas vestes, faziam aquele show, né? Aquele showzinho deles. Por quê? Porque eles não admitem que a salvação não venha mais de lá, ou não esteja mais lá. A salvação está em Jesus, a salvação é Jesus, e eles não querem Jesus. Então, está todo mundo errado, porque está todo mundo usando os símbolos judaicos. Está todo mundo usando o símbolo de uma estrela, que é o símbolo de uma estrela pagã. Eu já tenho falado isso há alguns anos, de um deus pagão. Se você for pesquisar, se você, propuser no seu coração ler a palavra, você vai ler no Velho Testamento que Israel criou, o povo escolhido de Deus criou uma estrela do Deus Renfã para eles adorarem a esse Deus. Vai ler lá no Velho Testamento, vê se eu estou mentindo. E assim, hoje a gente encontra, assim, eu vou dizer que 70%, né? As que não são modernas e de paredes pretas, né?
ou também pode juntar as duas influências, né? Mas as 70, 75% das igrejas são influenciadas por judaísmo, por Israel. E eles confundem quando a palavra diz que é para orar por Israel. Meu Deus do céu, vamos supor, tá? Que eu tenho um tio que é desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, e aí a palavra de Deus me orienta a orar por ele. Ele é salvo? Não. É para que ele se salve? É para que ele se salve. Não quer dizer que ele seja salvo. E nem que necessariamente ele vai salvar. Porque Deus não arrancou da mente dele o poder de decidir sobre a vida dele. Você entende? A realidade é essa. Então, vamos continuar lendo o versículo 2, mas eu vou ler novamente o versículo 1 para que não haja dúvida na sua mente a respeito do que tem sido falado até agora, tá bom? E se algum dia alguém tentar te refutar, você mostra esse texto e fala isso. Se você tiver coragem, porque na sua igreja provavelmente não vão poder falar isso aí. Não pode ensinar esse tipo de coisa, eles não admitem isso. Apesar de não serem nem judeus. Vamos ler de novo? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Vamos o 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Olha aí, tá vendo? Eles têm zelo de Deus, então eles são de Deus. Não, querido, estamos falando da lei. Lembra o exemplo que eu dei dos sacerdotes? Estamos falando da lei. Eles têm zelo de Deus, preste atenção. Mas não com entendimento. Eu estou inventando, irmãos, olha só. Eu estou inventando algum texto para botar aqui. Eu criei essa Bíblia, foi eu. Eu que escrevi esse texto aí. Então você está ouvindo, você está lendo com as suas próprias, né, íris dos seus olhos e está vendo o que está escrito aí. Que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. É o que eles acham que devem fazer. Eles estão lá na lei ainda. E a lei justamente era para condenar o homem, não era para salvar. E eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, se eu tivesse o mínimo de juízo, tá? Se eu tivesse o mínimo de juízo, né? Eu fosse algum coordenador dessas igrejas brasileiras, eu retiraria os símbolos. Entenda o que eu estou falando, eu estou mostrando o texto, tá? Os símbolos judaicos de dentro das igrejas brasileiras. Eu retiraria. Porque, inclusive, você está dizendo para Deus, olha, nós aqui estamos querendo obedecer a velha aliança. Nós aqui dessa igreja aqui brasileira, sabe, Senhor? Olha aqui para nós, então. Nós aqui estamos usando esses símbolos, ó, porque aqui nós queremos obedecer a lei, tá? E Cristo, ele não aboliu, mas ele cumpriu toda a lei. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora. É como se eles chegassem para Deus no passado, e foi isso que fizeram. Ah, nós queremos a lei, queremos a lei, queremos a lei. Beleza, tranquilo. Então tá bom. Toma aí, 10 leis. Vê se vocês conseguem obedecer isso aí. E o povo pegou aquelas leis, que nós sabemos que são os 10 mandamentos, né? Aí eu pergunto para você, quem é o ser humano nessa terra? Você já reparou que eu estou falando bem devagar? Que é para que você entenda, você sabe explicar também para os outros. Quem é o ser humano nessa terra que consegue sair sem nenhuma culpa da lei dos 10 mandamentos? Quem é que consegue sair? Quem é aquele que consegue cumprir tudo aquilo ali que está escrito? Quem? Porque se você
não é pego em um, você é pego nos outros 3. E se você não é pego em 5, alguns 4 ou 6 vão condenar você. Não adianta. São leis, são regras. Só que são regras que Deus deu. E Deus deu essas regras de acordo com o pedido de um povo, de uma época, de uns costumes. E se você não entender isso, se você não entender como funciona isso, você não vai saber nem o que é ser um cristão verdadeiro e genuíno. Então você aprendeu aqui no segundo versículo também do porquê que Israel não é o povo de Deus. Israel, vai ser o povo de Deus se converter a Jesus Cristo, se Israel se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, a sentença de Israel é a mesma que para todos. Você entende isso? Então cuidado quando você ficar defendendo, né, o Benjamin Netanyahu. Cuidado com essas coisas políticas que você vê. A política não é Deus. A política não tem nada a ver com a palavra de Deus e nem com seu Filho Jesus Cristo. Eu já falei algumas vezes, eu nunca vi Jesus na Bíblia chamar alguém para entrar para dentro da política. No entanto, tem vários políticos que se dizem cristãos, evangélicos, né, de direita, como se tudo isso quisesse dizer a mesma coisa, e não é. Então eu estou esclarecendo para você um tipo de texto onde não pode falar desse jeito dentro das igrejas, porque você vai ser excomungado de lá. Você vai ser expulso da sua congregação se você questionar e disser essas coisas, mostrando esse texto. Não pode. Não pode. Quer fazer o teste, faça. Mas não pode, você vai sofrer os danos. Por que eu tenho canal? É justamente porque ainda podemos falar com alguma liberdade sobre algumas coisas. Não todas. Não todas. Tá? Inclusive até por causa de músicas, né? Eu ando procurando outras plataformas, outras redes sociais que eu não tenho, por causa de toda hora vídeos meus serem bloqueados por conta de direitos autorais. Não existia isso. Isso são coisas sistemáticas que são simplesmente para testar o nível de obediência de uma manada, de um povo, entendeu? Assim como eu estou abrindo um adendozinho para te explicar também isso. Assim como lançam, né, uma lei nacional, por exemplo. Lançou uma lei nacional que agora, a partir de agora, todos os carros do Brasil terão que trocar, né, os extintores de incêndio. Aí vai lá, todo mundo troca os extintores de incêndio, e aí mais para frente, 5, 6, 7 anos depois, você descobre que o político que deu a canetada para essa lei ser vigorada, ele tinha um parente que era o dono da empresa que vai fazer a troca de todos esses extintores do Brasil inteiro. Você entende que tudo tem um motivo? Não é de qualquer maneira, não é por acaso, não é por qualquer coisa. Então, ninguém faz nada assim de qualquer jeito. Você precisa entender como funcionam as coisas. Caso contrário, você vai ser levado por falta de conhecimento. É isso que Jesus estava querendo dizer. Então voltemos aqui ao texto. Porque lhes deu testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Isso eu já expliquei, né? Porquanto não
conhecendo a justiça de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Mas se fosse lá o Salmo, eu poderia até dizer, olha o que o salmista está dizendo, mas como não é o Salmos, é o livro de Romanos, provavelmente foi Paulo, né? Então aqui, olha o que Paulo estava dizendo, porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Mas eles não conhecem tudo sobre Deus? Eles não são detentores da lei e dominam toda a lei? Mas que estranho, você entendeu agora o que eu estou explicando? Mesmo eles tendo todo esse conhecimento, eles não só não são de Deus, como também não conhecem a Deus. Como também você viu no versículo 2 ali, no finalzinho, não tem entendimento. E agora? Como é que ficam todas essas igrejas que colocaram placas luminosas, colocaram menorá, colocaram quipá, colocaram pano de saco, colocaram é, 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 as franjas dos vestidos, colocaram a estrela gigante no altar ou atrás do altar? Como é que fica agora, irmãos? Como fica isso agora? Me explica. Fala para mim que eu estou mentindo, que eu estou inventando a palavra, que isso aí foi eu que escrevi um versículo isolado para enganar os outros e para... Fala para mim. Não tem como, irmãos. Não tem como você pegar e fingir que não está vendo isso. Eu estou dizendo isso porque eu sempre falei e falo. Eu falo daquilo que eu conheço. E isso para muita gente é infelizmente, porque não vão concordar comigo e não querem concordar. Por admitir que, né, eles têm a forma de pensamento deles e na cabeça deles eles têm a razão. Muitos, no fundo do seu coração, sabem que essa é a verdade, mas por causa do tempo que passaram no engano, eu também passei, irmãos. Eu também passei, irmãos, muitos anos sendo enganado por um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Jesus. E como é que eu aprendi? Deus, irmãos, uma vida com Deus. Existem pessoas sinceras dentro das igrejas, tá? E Deus vai acordando essas pessoas, e eu fui um deles. Por que eu estou hoje? Mas eu não. Olha, presta atenção. Eu não frequento denominação ou igreja, como você prefere chamar, nenhuma. E por que eu não me desvio? Por que eu não vou para o mundão, como se diz? Por que eu não vou para promiscuidade? Por que eu não faço isso? Porque, irmãos, a verdade me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você entende o que quer dizer isso? Você entende o poder que tem isso? A profundidade que tem isso? Bom, vamos voltar ao texto. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, puxa vida, eu não podia ter lido isso agora. Eu não podia ter lido isso agora. Olha aqui, você está vendo? Ó, não conhecendo a justiça de Deus, entenda, o texto está dizendo que eles não conhecem a justiça de Deus. Ou seja, não conhecem a sua palavra. Mas eles vão e mesmo assim eles dizem que são de Deus e eles pegam e em nome de Deus, preste atenção, eles estabelecem a sua própria justiça. E agora, irmãos, como é que fica? Não se sujeitaram à justiça de Deus. Puxa vida, hein? Quanta coisa errada eu estou ensinando, hein? Puxa vida. Olha isso. Por que tem um texto desse aqui dizendo um negócio desse, né? Por que não... Olha isso. Precisava eu ler isso aqui? Não precisava. Não precisava, né? Você já sabia disso aqui. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
Puxa vida, me lembrou agora, Deus me lembrou agora, o verdadeiro, tá, irmãos? Ele me lembrou agora de uma vez uma conversa que eu tive com uma médica e ela percebeu pelo meu linguajar que eu era cristão, né? Achou legal, bacana, e aí perguntou pra mim assim: você guarda as festas? Aí eu falei: que festas? Aí ela assim: as festas judaicas, porque nós temos que guardar as festas judaicas. Nós temos que guardar as festas judaicas. Entendeu? Nós estamos no mundo inteiro. Meu Deus. Irmãos, o nível de cegueira espiritual pela falta de conhecimento do povo é muito grande. E você pode ver que não importa o nível social dessas pessoas, eles podem ser pós-graduados em Harvard, em Stanford e em Yale ao mesmo tempo. E eles não conhecem a Deus. Mas como nós vimos aqui agora, nesse versículo, eles querem estabelecer a sua própria justiça, como se essa justiça deles fosse a justiça e a lei de Deus. Os textos e os versículos são claros. Você só não vai entender se você não quiser. Vamos continuar lendo, ó. Porque o fim da lei é quem? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O fim da lei, aleluia, é Cristo. O fim da lei é Cristo, irmãos. Meu Deus do céu, o fim da lei é Cristo. Então, como é que eu vou obrigar alguém a cumprir lá os 10 mandamentos? Se o fim dos 10 mandamentos é a pessoa de Jesus Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Então vamos lá. Vamos de novo da forma bem didática que eu gosto de fazer, justamente para que se entenda com clareza, para depois você não dizer lá diante de Deus: olha, nunca me ensinaram a sua palavra do jeito certo. Você vai estar mentindo, porque aqui eu estou te ensinando do jeito certo. Está dizendo aqui que o fim da lei é Cristo. Para quê? Ah, só para acabar com a lei? Não. Preste atenção. Para justiça de todo aquele que crê. Então, salvação, irmãos. Salvação. É disso que está falando esse texto. Só através da pessoa de Jesus. Então você entende até que, né, quer gregos, quer troianos, quer persas, quer americanos, quer judeus, quer brasileiros, quer umbandistas, quer gays, quer lésbicas, quer pretos, quer brancos, quer gordos, quer magros, se não for através da pessoa de Jesus Cristo, estão todos condenados ao inferno. E ponto final. É isso que essa palavra está dizendo. E não há o que se inventar a respeito disso. Eu não posso acrescentar, não posso inventar um texto aqui que não tem. Você está vendo o texto escrito aí? Quem é o fim da lei? Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então você só é, vou falar de uma maneira diferente agora, mas querendo dizer a mesma coisa, você só é justificado através da pessoa de Jesus Cristo. E ponto pacífico. Não há o que se argumentar contra isso. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem
que fizer essas coisas viverá por elas. Você entendeu o que está dizendo? Quando Deus deu lá os 10 mandamentos, era um negócio tão difícil, tão rígido, tão complicado. Mas foram eles que impediram a lei. Por isso, eles estão com isso na cabeça até hoje. Esse texto está dizendo que eles viveriam por elas. Mas no versículo anterior, a gente aprendeu que o fim da lei foi Cristo. E como é que faz agora? Você vai continuar tentando viver na lei? Que na verdade a lei servia para condenar o homem. Deixa eu te exemplificar isso. Quando você está numa rodovia, né? Se existir algum semáforo lá, se existir algum radar. Hoje nós sabemos que existe uma máfia danada, né? Mas o sentido real disso é: o semáforo, ele é para educar o motorista e o motorista infrator, aquele que não gosta de cumprir a lei, porque se ele passar correndo demais, ele pode ceifar uma vida. Então, semáforo é a lei da estrada para o motorista desobediente. A lei de Deus era para punir, não para salvar. A lei de Deus impunha regras, impunha limites que não poderiam ser ultrapassados e sempre foram. Por isso a condenação veio. Entendeu? E eu trago à memória também o fato de que, preste atenção, se você faz parte de uma denominação assim, eu sugiro que você questione o fato de você continuar lá, porque está escrito aqui, segundo esse versículo que eu acabei de ler, que se você, né, quer essas coisas, você vai ter que viver por elas. Então, se você está numa congregação que adotou esses símbolos judaicos, preste atenção no que eu estou ensinando a você. Você vai ter que viver por esses símbolos judaicos que não trazem a salvação. Não trazem a salvação. E está escrito nesse texto que se você escolheu, você vai ter que viver por essas coisas, nas quais não estão a justiça de Deus. Se o fim da lei é Cristo e você está vivendo por uma coisa que é a lei e não é Cristo, entenda o que eu estou te explicando com toda clareza, para que depois você não diga que ninguém te ensinou. Você está debaixo de um jugo impraticável, que é a lei, sem Cristo. A lei sem Cristo. Tinha Cristo na lei? Se você disser que sim, você é louco. Tinha Cristo? Não, não tinha. A alma que pecar, ela morrerá. Simples assim. Se o camarada matasse alguém, ele tinha que ser morto também. E por aí vai. Nesse nível. Tinha Cristo na lei? Não. Então vamos entender que Cristo não estava na lei. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei. E toda a lei teve fim em Cristo. Ele é a lei. Cristo é a lei. Você entende? Então, se hoje você está numa congregação, cuidado, querido. Eu estou te avisando, estou te alertando, estou te ensinando com todo amor de Cristo, o mesmo que está me impelindo a gravar esse vídeo aqui, que muita gente não vai dar a mínima, mas eu estou fazendo o meu trabalho. Muita gente não vai dar a mínima para esse vídeo, porque não é interessante. Hoje o que dá like, o que dá visualização são essas porcarias desses vídeos curtos e rápidos,
massificante, alienante, que o pessoal gosta de ver e de dar risada o tempo todo, e que leva todo mundo para o inferno. O que eu estou mostrando aqui é a explicação de um texto que não se faz nas igrejas. E quando se faz, eu vou falar o que um pastor que fez teologia, fez seminário teológico, falou para mim na minha casa, olhando os meus olhos. E ele falou sobre um texto que eu estava explicando para ele, que isso que você está me falando agora, eles explicam diferente, eles explicam ao contrário no seminário teológico, porque justamente é para que a pessoa não saiba a verdade. Esse pastor, ele falou esse tipo de coisa para mim lá na minha casa, de frente para mim, dizendo que os seminários ensinam muita coisa da palavra de Deus, ao contrário daquilo que as pessoas deveriam saber e entender. É por isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo o meu trabalho. Aí é com você agora. Se você pegar o que eu estou te ensinando e mostrando, eu não estou inventando, eu estou te mostrando. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu estou te mostrando. Aí agora é contigo. Você aprendeu que o fim da lei é Cristo. Inclusive é para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Israel, entendeu? Israel não é o povo de Deus. Israel também tem que se converter. Então cuidado quando você usa esses símbolos de Israel. Quando você defende com unhas e dentes o Estado de Israel como se ele fosse o povo de Deus. Raça santa, geração eleita e por aí vai. Já foi, querido, hoje o povo de Deus é a igreja. É a igreja. Madrugada, frio, tosse. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça. O que é a justiça de Deus hoje? Cristo, a salvação de todo aquele que nele crê, tá? É versículo aí, ó, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ao 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Ou seja, não tinha Cristo, era a lei. A justiça daquela época era Deus através da lei. Era assim que o povo entendia Deus, porque ele pediu exatamente a lei. E Deus deu a lei, impraticável, de propósito. Dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Entendeu por que era olho por olho e dente por dente? Você tem que entender essas coisas. Aqui, ó, versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Preste atenção, ó. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Versículo 6. Versículo 6. Eu tenho certeza de que eu não estou aqui de madrugada gravando esse tipo de vídeo no frio, né? Para você fazer coisa nenhuma com essa informação importantíssima. Importantíssima, tá? Ó, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, a trazer do alto a Cristo. Você entendeu agora o que esse texto está dizendo claramente? Quem subirá? Não. Você lembra de um outro texto que diz assim: ó, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E a resposta é: aquele que for limpo de mãos e puro de coração. E aqui esse texto que eu estou lendo aqui, versículo 6, está dizendo que é para trazer do alto a Cristo. Como é que você faz isso? É a lei da fé. Ele é a justiça de Deus para que todo aquele que nele crê, isso é fé. E se você crer nele e se arrepender e se entregar a ele, ele será a justiça de Deus para você no dia do juízo e desde agora e para sempre, forever and ever and ever. Está escrito: I'm the way, the truth.
and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acha que era à toa que estava escrito isso? Que ele deixou e ele disse isso? Não foi à toa que ele falou isso. Então, como é que você traz do alto a Cristo? Pela fé. Só assim, versículo 6, você vai subir ao céu. Quem subirá ao céu? Quem, através da fé, fez do alto descer a Cristo, se entregou a Ele e pediu que Cristo morasse dentro do seu coração, sendo o Senhor de sua vida, sendo o seu único Salvador, sem padroeiro, sem padroeira, sem intermediários. Você entende a profundidade de um texto como esse? Você entendeu agora como é que você traz Cristo do alto para morar dentro de você? E também eu consigo explicar nesse próprio versículo que é por isso que a maior parte das pessoas do mundo que diz isso, eu mereço, afinal de contas eu sou filho de Deus. Não, não é. Esse texto está dizendo que você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Só se você fizer através da sua fé, Cristo que desceu do alto, ser dono do seu coração, ser dono da sua alma, você se entregando a Ele. Caso contrário, você não é filho de Deus ou filha de Deus, coisa nenhuma. E tem outro texto que diz assim, ora, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguma dificuldade? Não, né? Passemos adiante. 7. O quem descerá ao abismo? Olha a pergunta pesadíssima. Agora Deus pegou pesado. Quem descerá ao abismo? Hã? E aí? Eu já poderia parar também aqui. Quem descerá ao abismo? Ninguém quer ouvir um negócio desse. Nas igrejas, ninguém quer ouvir. Nem no mundo, nem em lugar nenhum. Quem quer ouvir um negócio? Olha, chegar para a pessoa assim, você vai descer para o abismo. Eu não, ninguém. Querido, ninguém em sã consciência, a não ser que seja influenciado já e já seja de Satanás, vai dizer, eu quero ir para o inferno. Né? Se eu não me engano, tem um cara aí que disse, né? Acho que foi Zeca Pagodinho, tem um vídeo dele na internet que ele disse que ele quer ir para o inferno, não quer ir para o céu, quer ir para o inferno. E aí? Como é que faz? Como é que faz com uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa, quem cuida dela é Deus. Quem cuida do destino dela é Deus. Entendeu? Deus é quem cuida do destino dessas pessoas. Deus é quem cuida do destino de quem prefere o inferno. Deus é quem cuida. Deus é a justiça para todo aquele que crê. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. O Verbo que se fez carne. A salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Salvação de Deus para todo aquele que nele crê. É assim que se traz. É assim que se traz Ele do céu para ser morador do seu coração. Você entende isso? Existe alguma dificuldade de entender? Explicado dessa forma? Com essa clareza? Acho que é difícil você dizer que não entendeu, né? Vamos lá. Vou ler de novo o versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. E aí? Como é que você responderia uma pergunta como essa? Quem foi que trouxe dos mortos a Cristo? É daí que eu tirei uma frase que eu tenho, que eu digo assim:
que o mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dos mortos entre em você agora e nunca mais você seja a mesma pessoa. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então ele, o único ser por vontade própria que ressuscitou, foi ele. Você entende agora o que diz o primogênito entre os mortos? Jesus, o único, o único. Quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. O quem descerá ao abismo? Isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que está na boca e no coração é o próprio Jesus. Não existe outro, não existe outra salvação, outro método, outra maneira, não existe. Então, se eu quiser e teimar em viver pela lei e querer trazer para mim não só os simbolismos, mas as práticas da lei, é por isso que eu insisto em falar desse assunto. Eu vou ter que sofrer as penas da lei, e a lei ela é impraticável. Por isso Cristo veio, queridos, e foi sacrifício por nós. Senão, estaremos todos condenados na lei. Você entende agora? Vamos ler lá de novo aqui, ó. Versículo 4, ó. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Ponto final. Você vai contra-argumentar? Contra a verdade? Está escrito ainda, para completar de forma cabal, ó, para a justiça de todo aquele que crê. Crê em quem? Crê nele. Em Jesus. Hã? Vamos aqui, versículo 9. Eu sei que já passou de 1 hora de vídeo e a maioria não vai dar a mínima para esse vídeo, mas eu não estou me importando com isso, eu tenho que fazer meu trabalho, tá bom? Que é ensinar a verdade. Deus me comissionou para isso, foi para isso que Ele abriu meu entendimento e me deu discernimento. Então eu tenho que fazer meu trabalho, quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem, porque depois eu vou ser cobrado se eu não ensinar a verdade. Você entende? Se eu aprendi que o fim da lei é Cristo, e eu ver que estão seguindo outra lei e estão querendo trazer sobre si uma lei que não é Cristo, era a sombra das coisas futuras, eu vou ser cobrado por isso. Vamos lá. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, você entende por que eu falei ali? Antes, como é que você traz Jesus do céu? Quem tem esse poder? Deus deu o poder da decisão a você. Se você confessar a Ele como o Senhor da sua vida, você traz Jesus do céu para morar dentro de você. Você não tem noção do que é essa graça poderosa de Deus. Jesus morando em você. Aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessares, existe a confissão. Por isso que existe até uma prática pagã, você tem que ir lá confessar para o padre as suas penitências e falar dos seus pecados, tudo. Você não tem que confessar nada para ninguém, é para Jesus, querido. Você tem que confessar para Jesus, falar com Ele dos seus pecados, das suas falhas, das suas podridões. Cuidado com quem você confidencia coisas da sua vida particular. Cuidado. Aqui, ó. Se com a sua boca confessares. Cadê? Aqui, a saber. Se com a sua boca confessares. Versículo 9. Ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós aí demoramos 1 hora para chegar a ler esse versículo aqui.
para você entender o porquê que o povo de Israel não é o povo de Deus. Eles não confessam a Jesus Cristo. Está escrito em outra parte, em outro texto, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Você entende? Eu não estou inventando essas coisas, estou lendo isso aqui para você. Aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso, querido, vale para todos, gregos, troianos, preto, branco, magro, gordo, olho azul, olho preto, entendeu? É, gay, lésbica, simpatizante, toda a sopa de letrinhas, o LGBTQI+, Full HD, tudo. Se confessar Jesus, preste atenção, por favor. E essa é uma pregação sem preconceitos, mas com um conceito firmado que é Jesus. A Ele a honra e a glória. Ele é o cerne, o prumo, o cetro da verdade. A luz que brilhou e brilha entre os mortos. Primogênito de Deus, ressurreto dentre os mortos. A Ele a glória. Então, mesmo que você seja o mais pecador dessa terra, está escrito aqui, eu vou ler de novo, e se você quiser fazer essa confissão agora, você pode fazer enquanto eu estiver lendo esse versículo, e certamente o Senhor Jesus, Ele vai estar recebendo você, e você vai estar sendo um portador de Deus. Ele vai passar a fazer morada dentro do seu coração, e nunca mais a sua vida será a mesma. E eu vou ler, a saber, se com a tua boca confessares, se você quiser confessar agora, fique à vontade, confesse o Senhor Jesus Cristo, diga a Ele, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Você precisa falar, você precisa dizer com a sua voz, porque o Satanás precisa ouvir isso. E você crê no seu coração que aquilo que você disse é verdade, uma verdade que você está acreditando agora. Qual é a verdade? Que Ele é o Senhor Jesus, Senhor da sua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você precisa crer, você precisa confessar a Jesus como Senhor da sua vida e acreditar que Ele é ressurreto dentre os mortos. E se entregar, pedir a Ele e falar assim, Senhor, por favor, eu sou pecador, sujo, falho, um pouco menos falho do que esse que está falando no vídeo. Mas eu também sou falho, Senhor. Eu careço de que o Senhor more dentro de mim e limpe, Senhor, todo o meu interior. Por favor, me aceita como teu filho, me aceita como tua filha. Eu sei que eu não mereço, mas por tua graça e tua misericórdia, pelo teu sacrifício na cruz, tem misericórdia de mim, Senhor. Salva-me. Eu te imploro, aceite-me como um dos teus filhos ou uma das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Visto que com o coração se crê para a justiça. Por que para a justiça? Porque antes a justiça era a lei. A lei era impraticável. Você leu lá no versículo 4 que o fim da lei foi Cristo. Então aqui, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça, então você está sendo justificado, tá? No seu coração, pela pessoa de Cristo. Aqui, ó. E com a boca se faz confissão para a salvação. Você confessou, por isso que eu falei, há a necessidade de falar, de fazer a oração, mas do jeito que eu ensinei. Você não aceita Jesus, não. Você tem que pedir a Ele que Ele te aceite. Então, você creu no seu coração, confessou com a sua boca, aí você vai ser salvo. Aí você é uma pessoa salva a partir de então. Você vai sentir o Espírito Santo se movimentando dentro de você. É isso que acontece. Você vai sentir, é como se tivesse um sentido a mais agora, e você começa a saber coisas que as outras pessoas normais não sabem.
É isso que Deus faz com você. Ele começa a abrir os seus olhos, começa a abrir o seu coração da maneira certa, começa a tirar as ilusões da sua mente, começa a te dar referência das coisas, inclusive começa a te fazer uma referência para as coisas e as pessoas à sua volta. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você entendeu por que o judeu ele não é salvo? Por que o judeu não é o povo de Deus? Por que Israel não é o povo de Deus? Porque eles não confessam a Jesus. Então, para confessar, você tem que se arrepender, você tem que crer. Eles não creem em Jesus Cristo. E aqui o texto está mostrando até agora que sem a pessoa de Jesus Cristo, sem reconhecer Ele, sem confessar com a boca que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, não existe salvação. Então Israel não é o povo de Deus, a não ser que se converta. Então cuidado, quando a sua igreja quiser fazer campanhas de defesa de Israel, você pode orar por Israel, deve orar por Israel, você deve amar Israel, mas você não deve confundir as coisas. Você deve amar Israel como você ama a um parente seu que está desviado. Você entende? É nesse nível. Você não deve praticar as coisas que Israel pratica, porque senão você vai sofrer as penas, os limites, as limitações, os pesares de Deus que ele ainda, preste atenção, tem reservado para Israel ainda nessa geração. Você não tem visto há quantas gerações Israel está sob fogo cruzado? Você acha que isso é o quê? Israel sempre esteve embaixo de bombardeio por causa da desobediência, isso ninguém fala. As igrejas não falam isso. É por causa da desobediência de Israel. Se você pegar o Velho Testamento e ler, entender o Velho Testamento, você vai ver várias vezes escrito: então Israel se voltou contra o Senhor e adorou outros deuses. Então Israel se prostituiu. Então Israel se desviou. Então, e você não tem noção da quantidade de reis abomináveis no passado que Israel teve. Homens que sacrificaram, inclusive, pessoas. Israel sacrificou crianças no seu passado. Israel sacrificou a ídolos. Israel sacrificou não ao Deus verdadeiro, Israel sacrificou a Moloque. Leia o Velho Testamento, você vai saber se eu estou falando a verdade ou não. Só que isso não é falado nas igrejas, não pode. Porque o inimigo, Satanás, inimigo da obra e da verdade, inimigo de Cristo, inimigo da verdadeira igreja, ele propagou essa idolatria a Israel pelas igrejas. Eu não estou dizendo que você não deve orar por Israel, ao contrário, você deve orar por Israel, justamente por causa desse motivo. Então, se você conhece alguém que tem, assim, no coração, né, o segmento dessas práticas de Israel, alerte essa pessoa. Ela também está sujeita às mesmas leis de Deus que Israel está sujeita. Você quer viver sobre ataques, seja eles físicos ou espirituais, o tempo inteiro? Israel tem vivido assim durante esse tempo inteiro de Cristo até agora. É isso que você quer? Será que é isso que você quer? Tem certeza? Eu prefiro ficar em Cristo. Eu prefiro ficar em Cristo, porque Ele é o cumprimento de toda a lei. E como nós vimos aqui, Ele é a salvação para todo aquele que crê e confessar com a sua boca. E é um texto que não pode ser pregado, não pode ser ensinado nas igrejas, porque ninguém vai ensinar desse jeito também. Eles dão uma pincelada rápida nesse texto, passa voando, pega ali uns versículos isolados ali, inclusive pega esse versículo aqui, ó, esse versículo, versículo 9, para fazer as pessoas se converterem para as igrejas deles e não para Jesus. Aí eles falam assim: a saber, se com a tua boca confessares que o Senhor é Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Você já ouviu isso em várias igrejas, mas eles falam para que você seja convertido à denominação deles, à religião deles, que muitas das vezes pode ser judaizante ou não. Se você não entender isso, você corre o risco de ser condenado, assim como o judeu ou qualquer outro, se não praticar a justiça de Deus chamada Jesus Cristo, ou seja, se submeter a Ele, confessar a Ele, obedecer a sua palavra, é condenação ao inferno. Não existe outro jeito. Entende? Sem a pessoa de Cristo, não existe salvação, não existe evangelho de verdade. Então, como é que eles dizem ser os detentores? Por isso que eu falei lá atrás no vídeo, eu falei, cuidado com quem fala. Ah, eu domino grego, eu sou professor de hebraico. Eu não estou dizendo que você não deve aprender grego nem hebraico, não. Entenda, vamos ser maduros. Mas cuidado. Por quê? Como é que você é professor de grego e de hebraico e diz que é judeu, mas você não crê e nem confessa a Cristo? Então, não existe evangelho longe do Senhor Jesus Cristo. Logo, é uma mentira. Logo, é um engano. É uma prática que não deveria ser praticada. E o povo está seguindo a esse engano. Você entende isso? Ou eu estou inventando coisa para você? Eu estou manipulando você? Você não está lendo junto comigo aqui? Tudo isso que eu estou falando é sobre esse texto aqui. E o texto está bem claro. Eu poderia simplesmente ler, e se eu lesse esse texto pausadamente, você entenderia da mesma forma. Talvez alguns demorassem um pouquinho mais para entender, e outros não, mas entenderia da mesma forma. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não... Eu posso dar um glória a Deus agora? Você entende por que eu falo que eu consigo sentir a presença de Deus lendo a palavra de Deus? Aqui, ó. Não será confundido. Eu vou ler de novo que esse versículo é maravilhoso. Esse versículo é maravilhoso. Tem um outro texto que Deus me lembra agora também, que diz assim, ó, olharam para ele e eles não foram confundidos. Ou seja, quem olha para Jesus está iluminado com a presença dele. Os seus rostos não serão confundidos. E foi-lhes dado um nome, e foi colocado na testa. Que nome é esse? Que não deixa o rosto confundido, que faz o mal também olhar para você e saber exatamente quem você é. Se você confessou, é Jesus. É Jesus. Aquele que através da fé, como você viu aqui no texto, você traz ele para dentro de você, para ser o morador do seu coração, seu dominador, o controlador das suas vontades, Jesus. O único salvador da sua alma, Jesus. O único Senhor de tudo aquilo que você deseja, Jesus. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Que versículo maravilhoso. Olha, glória a Deus, que versículo maravilhoso. Que versículo maravilhoso. Não será confundido? Não será confundido. Isso aqui é um vídeo que eu gravei, só essa parte do texto aqui. E aqui eu vou correr um pouquinho para frente esse vídeo, vou deixar ele rolar um pouquinho, só para passar aqui o restante do texto, ó. 9, vamos parar ali no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre, preste atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque não há diferença entre quem? Ah, está explicado então. Judeu e grego. Você entendeu por que eu usei toda aquela alegoria de preto, branco, gordo, magro, né? Lésbica, gay, todo mundo? Aqui, ó. Não há diferença para Deus. O processo é o mesmo entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Aí você entenda que todos os que confessarem a Ele, né? Ó, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o... Ah, você entendeu? Rico para com todos os que o invocam, para com todos os que o invocam, para com todos os que o invocam. Então é por isso que é necessário você clamar por Ele, pedir que Ele te aceite, confessando por sua boca, que Ele seja Senhor de sua vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa entender também que existe um outro texto que diz assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Por quê? Porque é um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe da prática, da real da palavra, é isso que quer dizer. E aqui esse já está dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, desse método, desse modo, se entregando a Ele, aí sim será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Isso aqui tem sido um grande problema hoje, tá, irmãos? Por isso que às vezes eu entro em algum vídeo ou outro da internet e eu elogio mesmo, eu dou glória a Deus, eu compartilho vídeo de pessoa que está pregando na rua, que está evangelizando, porque eu faço isso. E para a glória de Deus eu evangelizo. Tá? Para a glória de Deus eu faço isso. Não preciso ficar te mostrando, mas Deus sabe o tipo de trabalho que eu faço, mostrando a verdade para as pessoas, evangelizando, falando do amor de Jesus. E isso não está existindo mais, irmãos, não está existindo mais. Você entende a profundidade desse versículo aqui, ó? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como é que eles vão crer? Aqui, ó. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E agora, irmãos? Como é que faz? A sua igreja faz isso? A sua igreja vai para a rua fazer evangelismo? A sua igreja vai para a rua fazer evangelismo? Ela prega a verdade ou ela prega a religião e a denominação dela para as pessoas irem lá para dentro da denominação e serem judaizantes, judaizadas ou alienadas? Existe também esse problema. E como pregarão? Aqui, ó. Cadê? Como pregarão? Versículo 15, né? Como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. É uma bênção você poder anunciar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui nesse texto que são formosos os pés de quem faz isso. Quem faz isso para Deus tem um pé bonito, porque leva honra, está trilhando um caminho de justiça, de paz, está levando salvação, vida, está levando vida. Você entendeu também? Ministério, vida. Jesus entrava com vida onde existia a morte. Conformosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho.
como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. As boas novas do evangelho. Quem é a boa notícia do evangelho? Jesus. Por isso que você não deve ficar acreditando de qualquer forma quando diz assim, o melhor de Deus está por vir. É mentira, irmãos. Já veio. Foi Jesus. E entenda agora, ele veio para os seus. O melhor de Deus já foi enviado, mas foi rejeitado. Então não acredite nessas coisas de que, olha, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus para nós é Jesus, ponto final. Se alguma coisa melhor na vida material acontecer, glória a Deus. Mas o melhor de Deus já veio, é Jesus. E muitas denominações, muitas, não são poucas, não, muitas denominações, elas usam esse argumento para pegar pessoas para virarem seus membros. Tem denominações que é chuva de bênçãos, chuva de vitória, chuva de promessas e por aí vai. E são promessas de homens, promessas que Deus não prometeu a ninguém, coisas que Deus não disse. E as pessoas estão acreditando nessa falsidade, nessa mentira. Acontece que isso tudo vai ter um preço. E eu não vou florear. O preço é o inferno. O preço é a ausência da eternidade com Cristo. Vamos aqui ao versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? É isso que está escrito. Sabe por quê? Porque como eu tenho falado, o Evangelho de verdade, ninguém quer ouvir. Esse Evangelho que eu ensino aqui, que ele tira a venda dos olhos das pessoas, as pessoas não querem acreditar. Elas preferem acreditar no Evangelho de sopa de letrinhas, de conto de fadas, de história da carrochinha, né? E um Evangelho tão fantasioso que parece até filme da Marvel. E se você não sabe, Marvel, para você entender que nada é por acaso, Marvel quer dizer maravilhoso, tá? Então vamos lá. Quem creu na nossa pregação? Que pergunta difícil, hein? Você entendeu? Mesmo assim, mesmo as pessoas ouvindo o verdadeiro Evangelho, ainda há que se fazer essa pergunta: quem creu na nossa pregação? Você entendeu por que as pessoas gostam de ter ou de estar debaixo da lei ou de criar suas próprias leis? Porque o Evangelho que tira a venda dos olhos não é para qualquer um. Porque muitas das vezes vai tirar a fantasia, né? Vai tirar a meninice espiritual. As pessoas não querem, as pessoas querem ser eternas princesinhas do Pai, eternos príncipes do Pai. Você é uma princesinha do Senhor. Ai, o Pai está fazendo carinho na sua cabecinha agora. Ai, receba agora o carinho do papai. Não, esse evangelho aqui é casca grossa, meu irmão. Esse aqui é o evangelho quase do bope celestial, se existisse um. Você entendeu? O evangelho real não é para frouxo, não. Meu irmão, nós estamos em uma guerra, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. Não interessa se você acredita que está numa guerra ou não, ela está acontecendo full time, o tempo todo.
o tempo todo. O tempo todo. Tanto é que as batalhas, né? A batalha que mais tem sido perdida é na mente. Satanás está ganhando as pessoas pela mente. Ele está ganhando a guerra de dentro para fora. Ele está ganhando as pessoas de dentro para fora. Ele está fazendo as suas mentes desistirem de pensar, desanimarem de Deus. Você acha que é por que as pessoas vão para as praças e elas ficam com cara de paisagem lá sentada, esperando alguma coisa acontecer? Satanás está desanimando o ser humano. E aí, olha só, que coisa terrível. Aquilo que o ser humano ouve que deveria ser o verdadeiro evangelho é uma falácia, é uma mentira, é um evangelho judaizante, é o evangelho da minha denominação. E agora, irmãos, como é que faz? Como é que faz, irmãos? Como é que faz? Fala pra mim. Você não leu junto comigo aqui? Quem é que vai pregar? E quem é que vai? E como é que vão acreditar? E como é que eles vão se não tem quem vá? E uma coisa serve de calço para outra. E como é que faz, irmãos? E agora? Você entendeu? Porque Isaías perguntou: quem creu na nossa pregação? Quem creu? Eu estou lendo o Velho Testamento e recentemente passei pelaquela história, né, de Elias e Eliseu. E aí, né, Eliseu pediu lá a porção dobrada do espírito de Elias e Elias falou assim: olha, você pediu uma coisa dura. Você dura coisa pedistes. Porque Elias sabia muito bem o ninho de gato espiritual que Eliseu estaria se metendo. Por que Elias disse isso? Porque Elias conhecia bem na prática o que é a perseguição de um verdadeiro servo, de uma serva de Deus. Elias sabia disso de perto. Já esteve à beira da morte várias vezes. E também, parceiro, já matou muita gente. Porque duvidou dele como homem de Deus. Haja vista aqueles 102 bobalhões que chegaram lá. E o capitão deles cometeu o erro de falar assim: Elias, se tu é homem de Deus, desce daí agora e vamos lá com a gente, que o rei tá mandando. Elias olhou pro camarada e falou assim: se eu sou homem de Deus, parceiro, que desça fogo do céu agora e consuma não só você, mas os teus 50 também. E assim foi. E não teve misericórdia não, queridos, não teve misericórdia. Leia o texto, por favor, assim como eu estou fazendo assim com isso aqui, leia lá o texto e você vai ver. Foram 102 cadáveres esturricados, que não sobrou nem a poeira deles. O fogo desceu do céu e consumiu todos eles. Primeiro 51, que era o capitão e mais os 50, e depois mais 51. Então Elias sabia muito bem o tipo de pressão que estaria por vir por causa do desejo de Eliseu. O passado não era esse evangelho oba-oba não, irmãos. O passado era evangelho que você se apresentava diante de reis, né, dono de um país inteiro. E dependendo do que você falasse, você era executado ali, na hora, na frente do rei. Você acha que por que o rei pedia para chamar Daniel, para interpretar os sonhos dele? Ah, porque ele gostava, ele achava Daniel bacana? Não. Porque Daniel era portador do Espírito de Deus. O Espírito do Deus vivo.
se manifestava em Daniel, revelava para ele o significado dos sonhos. E hoje também isso é uma outra coisa que de verdade está escassa. Existe muito demônio enganando muita congregação. Cuidado, cuidado, isso não é uma brincadeira. Cuidado, cuidado com profecias, cuidado com línguas estranhas, estranhíssimas, estranhíssimas. Cuidado, tem língua aí que é tão estranha que nem Deus conhece. Sabe por que Deus não conhece? Porque não faz parte da palavra dele, não tem nada a ver com ele. São inventadas pelo diabo para enganar um povo incauto. Tá? Nós estamos aqui no versículo 17, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você entendeu como é que esse versículo explica de uma forma bem simples o processo de você ter a fé? Então você entende que se você não buscar, você não ler, não se consagrar, não se separar a Deus, você não vai ter a sua fé aflorada, não vai produzir fé em você. Sabe por quê? Porque assim como um corpo precisa se exercitar para ganhar massa muscular e para que o seu corpo tenha uma certa reserva de saúde, para que quando uma doença se abater sobre você, esse corpo tenha essa reserva como um escudo para se defender, shield, né? Shield é escudo. Cristo, ele é o escudo do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Em um outro vídeo eu posso explicar sobre isso. Mas assim é a fé. Mas a fé, ela não vai ser produzida de qualquer maneira. Você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa estudar. Você entendeu porque a maioria dos crentes não tem fé de verdade? Você entendeu agora porque o sol hoje não para, porque um rio não se abre, porque o mar não se abre, porque o morto não ressuscita, uma perna não cresce, a visão não volta, a audição não volta. Tem um monte de igreja com um monte de ministérios de cegos, surdos e mudos. E isso eu tenho certeza absoluta, por essa palavra de Deus, que eu prego e que eu ensino e que eu conheço, que na época de Jesus jamais aconteceria, jamais. Não existiria ministério de surdos na época de Jesus. Não existiria ministério de mudos na época de Jesus. Não interessa o que você diga ou pense sobre isso. Você está indo contra o verdadeiro evangelho, contra a verdadeira palavra de Deus. Voltemos aqui ao versículo 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Pois, deixa eu só ver se não ouviram, porque tem esse símbolo aqui na frente. Deixa eu ver aqui. Opa. É o 17, né? 17. Vamos lá, meu filho. Vai até o versículo qual? Não, não era pra eu ter. Isso aqui é o negócio do aplicativo ali. Sempre quando sai do vídeo entra essa. 17. Vamos ver aqui. Seis. De sorte
que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras, até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Você está vendo aqui? O tempo inteiro o texto mostra o porquê que Israel não é o povo de Deus. E aí o Brasil, ele na sua, eu vou criar uma palavra agora, tá? Na sua incautabilidade, na sua falta de conhecimento de Deus, é levado a se meter numa guerra que não é dele. A defender um lado de uma guerra que não é dele. E também está arriscado de sofrer as consequências porque tomou um lado que não deveria ter tomado. Eu estou mostrando aqui. Mas digo, porventura Israel não soube, ou seja, o evangelho foi pregado no mundo todo, foi pregado até os confins do mundo, e Israel não se converteu ainda, é isso que está querendo dizer. Israel não ouviu ainda. Que estranho. Você viu lá que Isaías perguntou, quem creu na nossa pregação? Israel não creu. Israel não tem Jesus como Senhor da sua vida. Israel não aceitou a salvação vinda do Messias. Não aceitou. Eles estão esperando outro Messias. E o Messias que, eu vou dizer para vocês agora uma coisa que talvez surpreenda alguns ou talvez não. Mas o Messias que Israel está esperando é o Anticristo. Você entende isso? A gravidade disso? O Messias que Israel está esperando é o Anticristo. Não é Jesus. Porque eles estão enganados. E eles vão sofrer duras penas ainda da parte de Deus por causa disso. Porque eles escolheram crer assim. Eles escolheram assim. Olha o que o texto está dizendo. Olha, o evangelho ele foi pregado até os confins da terra. Israel não creu ainda? Ah, tem alguma coisa de errado. De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, eles ouviram. Por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Você entendeu agora? Ira. Vou fazer aqui, sim, uma alusão ao que está acontecendo agora, no presente. Vou ler de novo e você vai entender. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Você entende um pouco dessa guerra atual agora? Do que está acontecendo agora? Você entende por que um lado tem o Trump defendendo, o outro lado tem o Putin, que é lá o parceiro do Irã. Você também tem um presidente do Brasil que não deveria estar se metendo em nada disso, mas está opinando. Você entende? Eu vou ler de novo o versículo aqui, tá? Aqui, ó. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Aqui também esse versículo fala
de nós sermos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, nós fomos enxertados, né, na videira, na oliveira verdadeira, que é Jesus. Então, religiosamente, eles têm ciúmes daqueles que são salvos através da pessoa de Jesus. Eles acabam odiando essas pessoas. Olha que coisa terrível que Deus permitiu que entrasse no coração deles. Eles odeiam, preste atenção, quem, e isso não adianta dizer que não é verdade, eles odeiam quem diz que é salvo por causa de Jesus. Tá? Eles odeiam isso. Porque para eles, a salvação é deles, vem deles e é só através deles. E esse texto inteiro está mostrando que não é deles, já foi para eles, não vem deles, é só em Jesus e é só através da pessoa de Jesus. Caso contrário, não há salvação. Tá? Então, esse texto está dizendo que estariam em ciúmes, eles iam ter ciúmes das pessoas que têm salvação através de Jesus. O judeu tem ciúme que você diga, olha, eu sou salvo através da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, olha, problema seu, você crê do jeito que você quiser. Mas nós não cremos assim. O Messias ainda não veio, o Messias ainda vai vir. É isso que eles vão dizer para você. O mais educado, o que é mais defensor do judaísmo vai cuspir em você. Se você não acredita em mim, abre o YouTube e coloca lá, judeu cuspindo em evangélicos no Muro das Lamentações. Coloca lá. Não acredite em mim. Às vezes eu esteja ensinando, talvez eu esteja ensinando uma mentira para você esse tempo todo. Vai lá, dá uma olhada lá, por favor. Acontece que eles têm ciúmes. Ciúmes. E você já viu como é que se comporta uma pessoa que tem ciúmes, né? Uma pessoa que tem ciúmes, ela faz coisas absurdas. Você entendeu agora por que muitas pessoas, quando você olha, ex mata fulano, marido ou mulher, num salão por ciúmes. O cara simplesmente entra lá, larga um galão de gasolina em cima da mulher, risco fósforo. Ou então entra lá e dá uma pá de tiros na mulher e mata ela. Ciúmes. Simplesmente por ciúmes. Acaba sendo um sentimento de vingança. Você entendeu? Vingança. Não aceitou a separação. Não aceitou que existe um outro amor. Você entende? A explicação espiritual e o sentido do cristão verdadeiro para um cristão judaizante, um cristão que acredita no judaísmo. Eles têm ciúmes. Por isso que não se deve seguir esse evangelho judaizante. O evangelho judaizante, ele vai tentar fazer você se transformar em um judeu. E você não é judeu. Você não é judeu. Você tem a oportunidade hoje, como eu já mostrei no texto, inclusive já fiz a oração junto com você, se você quis ou fez ou quer fazer, de receber a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Mas eles, que foi o povo para o qual Jesus veio, eles rejeitaram Jesus. Mas por saberem que existe todo um mundo que declara que Jesus é seu Senhor, que tem a salvação, sim, por causa da obra maravilhosa de Jesus na cruz, eles não aceitam, eles têm ciúmes. Eles têm ciúmes. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam.
fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo, por favor, não se esqueça desse ensinamento que Deus te permitiu conhecer hoje. Eu vou ler de novo. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: você acha que quem está dizendo isso aqui, usando a boca de Isaías? O próprio Senhor Jesus é quem está dizendo. Eu vou ler de novo para você entender um pouquinho melhor. Tá? É o próprio Senhor Jesus quem está dizendo isso através da boca de Isaías. Aqui, ó. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Sobre Israel? Bom, dá uma olhada aqui. Versículo 21. Mas para Israel diz: quem diz? Jesus, o Todo-Poderoso, diz através da sua palavra. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo rebelde e contradizente. Eu espero, sinceramente, em Deus, que você tenha aprendido o verdadeiro Evangelho através desse vídeo. E nunca mais se confunda a respeito de judaísmo, de simbolismos e de todo esse evangelho falso que tem sido propagado nas igrejas brasileiras. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.